Abra comigo a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. E aí você vai até o versículo 17. Se você não trouxe a sua Bíblia, vai estar projetado aqui no telão também. Toda a nossa equipe que não está de serviço no culto também pode sentar, pode se acomodar. A equipe do louvor que estava ministrando depois de descansar, temos lugares aqui à frente ainda. E se faltar cadeira, tem mais cadeira atrás do banner ali, é só pegar. Tem lugar para todo mundo. Tem lá em cima também mais 80 lugares, então não vai ficar ninguém em pé. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, no versículo 17 em diante, fala assim a palavra de Deus: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que tenho dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo também, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Até aqui é o texto que nós vamos trabalhar na noite de hoje. Esse é a porção das escrituras que nós vamos ministrar. E esse tema que iremos falar, ele vai nos levar a um desafio de reflexão a respeito da nossa fé e a respeito da nossa vida, que dizemos ser uma vida cristã. Então, por isso eu gostaria que você redobrasse a sua atenção e não perdesse nada daquilo que será falado, porque às vezes uma palavra que é liberada do altar e ela vai de encontro ao seu coração, ela muda suas atitudes, ela muda sua maneira de agir, sua maneira de pensar. Então não se distraia, mas concentre o seu coração nesse momento. Está comigo? Amém. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração e repita comigo assim então: Pai, eu quero ser confrontado pela Tua palavra naquilo que eu penso e naquilo que eu faço. Fala comigo nessa noite e me transforma conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No texto que lemos, é a carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipos. E o apóstolo Paulo, você percebe que ele faz um alerta, uma advertência a respeito de uma categoria de pessoas, uma classe de pessoas muito específicas que estavam agindo, estavam se manifestando no meio da igreja. Essas pessoas, elas são discrepantes, ou seja, conflitantes ao verdadeiro evangelho e ao exemplo que o próprio Paulo e os demais apóstolos davam às igrejas. E Paulo, ele chama essas pessoas de inimigos da cruz de Cristo. Uau! Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, os inimigos da cruz. Além disso, nós podemos perceber que Paulo fala sobre essas pessoas com uma profunda tristeza. E nós notamos isso porque a palavra diz que ele chora por causa delas. Ele diz: olha, eu já falei a vocês em outro tempo e agora estou tendo que falar novamente e falo chorando. Existem aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. E o que indica que ele realmente se entristecia em ter que lidar com isso, já que não era a primeira vez. Paulo diz: outras vezes eu já falei a vocês e torno a repetir, os inimigos da cruz. Mas ao mesmo tempo em que Paulo menciona a existência dos inimigos da cruz, ele também diz no versículo seguinte, o versículo 19, sobre o destino ao qual esses inimigos da cruz já estão sentenciados. Pode projetar para nós o versículo 19 aqui na tela. Ele diz assim: o destino deles é a perdição. E se você for no original dessa palavra, perdição no grego vem de apoleia, que significa destruição no sofrimento eterno do inferno. Ficou pesada essa conversa, não ficou? Paulo está dizendo: olha, esses que são os inimigos de Cristo, da cruz de Cristo, que estão entre nós, o destino deles é a perdição. Só que não é qualquer perdição.
vão sair pela rua vagando. É uma perdição muito pior. Ele diz que é a perdição que significa a destruição no sofrimento eterno do inferno. Irmãos, se isso não treme o seu coração, o meu treme. Enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor ia ministrando comigo, diz: Senhor amado. E eles terão esse destino justamente por quê? Porque o Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Quando a palavra diz que o Deus deles é o ventre, ela está falando de pessoas que se preocupam unicamente em satisfazer os seus desejos pecaminosos e os seus impulsos carnais. Pessoas que não têm prazer em fazer a vontade do Senhor, mas cujo único propósito, o único objetivo é satisfazer a si mesmo. O seu Deus é o seu ventre, é o seu ego. O que importa sou eu, o que importa é o que é meu. Não existe nós, não existe você, existe eu. Esses são aqueles cujo Deus é o ventre. E a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar. Ou seja, a pessoa já não faz mais caso nenhum de estar pecando, de não estar vivendo conforme Deus quer que ela viva. Tanto faz. Quer saber? É bom mesmo viver assim. É gostoso viver no pecado. É gostoso viver a vida desse jeito. E a pessoa acha que isso é bonito. Ela está se gloriando daquilo do qual ela deveria se envergonhar. Visto que só pensam nas coisas terrenas. E esse é o fechamento do pensamento de Paulo. Ele diz: além de tudo isso, essas pessoas não têm a mentalidade nas coisas da eternidade. Elas não pensam no que está por vir. Elas se preocupam unicamente com o agora, com o aqui, com o hoje, com a terra, com os prazeres mundanos, com aquilo que satisfaz a nossa carne, com aquilo que satisfaz o nosso eu. Só pensam nas coisas terrenas. E qual é o fim deles? A perdição. Que tipo de perdição? Aquela que é a destruição no sofrimento eterno do inferno. Meu Deus, irmãos, que fim terrível para aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. É uma palavra muito forte que Paulo usa, inimigos da cruz. E diante disso, surge então a pergunta central dessa mensagem e a pergunta que vai nortear o nosso pensamento daqui para frente, que é o quê? Afinal, quem são esses inimigos da cruz de Cristo, Darley? Paulo fala que existem. Paulo cita características deles. Mas aonde eles estão? Quem são? Sexta no Globo Repórter, como diz, do que vivem, do que se alimentam. Mas num primeiro instante, talvez, se eu perguntasse para você quem são os inimigos da cruz de Cristo, o que você possivelmente me responderia? Pastor, os inimigos da cruz são aqueles que afrontam o Evangelho. Os inimigos da cruz são aquelas pessoas que perseguem os cristãos. Talvez você diga que você é perseguido por uma pessoa que é à toa no seu trabalho. Nem vamos chamar de ateu, vamos chamar de à toa. Uma pessoa que é à toa no seu trabalho. E você diz: nossa, eu estou sendo perseguido por causa do nome de Jesus. Esses são os inimigos da cruz de Cristo. Talvez você me diga que são pessoas que negam a existência de Deus, ou ainda que afrontam a nossa fé, como fizeram na abertura das Olimpíadas. Você viu, a polêmica que deu por conta da abertura dessas Olimpíadas. Isso escandalizou você? Seja sincero. Quantos se escandalizaram com a abertura das Olimpíadas? Pois é. Mas isso, irmãos, isso não é nada perto da humilhação que Jesus sofreu naquela cruz. O que fazem conosco hoje não é 1% do que fizeram com Jesus enquanto ele esteve na terra. A palavra de Deus fala que dele não fizeram caso algum, o rejeitaram, o deram como o pior dos homens, cuspiram nele, bateram nele, ultrapassaram lanças nele, humilharam ele naquela cruz. Então isso que fazem hoje, esse escárnio que fazem a imagem do cristianismo, irmãos, não se escandalize com isso, faz parte. Charles Spurgeon, ele fala que nós não somos o caramelo da terra, a qual o mundo quer saborear. Nós somos o sal da terra, o qual o mundo tem vontade de vomitar, de cuspir. Então não se escandaliza com isso, irmãos. Faz parte.
Aí perguntam assim, mas por que não fazem chacotas com Maomé, com Buda, com qualquer outro tipo de Deus do mundo? É simples, porque nenhum deles é o verdadeiro Deus. Nenhum deles enviou seu filho para morrer por mim e por você. O único Deus verdadeiro a qual eu e você servimos é Deus Pai, é Jesus. E esse Deus que é perseguido, então não se preocupa com Maomé, não se preocupa com Buda. Se eles, deixa para lá. Nós seremos afrontados por causa da nossa fé, do evangelho ao qual eu e você decidimos viver. E Jesus disse que no mundo teríamos aflições, e eu imagino que esse tipo de aflição ao qual Jesus estava se referindo não era unicamente uma aflição de, você vai sofrer um pouquinho com uma dor de cabeça, ou vão trair você, vão te dar uma palavra e vão descumprir. Queridos, o tipo de aflição ao qual Jesus menciona, eu imagino que eram aflições muito maiores, aflições de perseguição, aflições de afronta. Então, não se escandalize com isso, faz parte. O tempo do fim está próximo. Jesus está voltando. E quanto mais se aproxima o tempo do fim, mais evidente essas coisas vão ficar. Então se preparem, irmãos. Você não precisa se escandalizar nem ter medo disso. Você precisa só se preparar. Se preparar para o dia que Jesus voltar. Que Ele te encontre preparado. Então, no primeiro instante a nossa resposta poderia ser essa, né? Mas Paulo, ele estava se referindo também a outro tipo de pessoas, ao qual ele compara como inimigos da cruz de Cristo. Pessoas essas que ele coloca numa outra categoria. Vamos para o versículo 18. Pode projetar para nós, por gentileza. Versículo 18 diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Você consegue perceber nesse texto Paulo trazendo um novo tipo de pessoas ao qual nós não mencionamos ainda? Essas pessoas, ele diz que são aqueles que andam entre nós. Paulo diz que os inimigos da cruz também são aqueles que andam entre nós, e é nesse ponto que essa conversa começa a ficar estreita. Sabe por quê? Porque existem pessoas que andam entre nós, se dizem cristãs, têm aparência de cristão, se veste como cristão, bota a Bíblia embaixo do braço, um moletom da cultura cristã, mas no fundo não é cristão de verdade. A aparência é bonita, mas a essência está podre. Pessoas que vivem uma roupagem, vivem uma fantasia. Pessoas que, ao contrário do que dizem ser, são totalmente diferentes de um verdadeiro cristão. Pessoas que vivem totalmente diferente da maneira que Jesus orientou que nós vivêssemos. Esses também são inimigos da cruz. Ou seja, pessoas que ao invés de ir na direção da cruz, vão na contramão dela. Imagina comigo que a cruz está ali. Todo aquele que se aproxima da cruz, ele se torna um amigo da cruz. Se há o inimigo, vamos falar de amigo, tá? Amigos da cruz. Mas todos aqueles que andam na contramão e rejeitam a cruz, não querem viver da maneira que a cruz diz que é para você viver, se torna um inimigo da cruz de Cristo. E o que seria ir então na direção da cruz? Ou qual é a mensagem da cruz? É sacrifício, é renúncia, é entrega, é autonegação. Lucas capítulo 9, versículo 23 vai nos dizer assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, ou seja, ser meu seguidor, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e me siga. Ou seja, o que Jesus está falando aqui? É uma mensagem de renúncia, é uma mensagem de autonegação. Ele está dizendo: olha, você quer mesmo ser meu seguidor? Você quer ser um amigo da cruz? Você quer ser um cristão de verdade? Você precisa negar a você. Você precisa deixar de lado suas vontades. E você precisa pegar essa cruz, botar no seu ombro e me seguir. Isso fala, irmãos, de você renunciar a você mesmo e se entregar, ser participante dos sofrimentos de Cristo,
como Paulo foi. Assim como Paulo também foi. Mas aqueles a quem Paulo chama de inimigos da cruz, eles vivem totalmente o contrário. Pessoas que vêm à igreja, mas não querem ser igreja. Pessoas que dizem ser de Jesus, pertencer a Jesus, mas não querem viver como Jesus ordena que elas vivam. Pessoas que parecem cristãs, se dizem cristãs, mas não vivem o cristianismo. Esses, Paulo diz que são inimigos da cruz. E quem é essa figura? Quem é essa pessoa que parece ser, mas não é? O falso crente. O falso cristão. Aqueles que parecem, mas não são. Irmãos, isso é muito sério, porque o inimigo da cruz, a qual Paulo cita, não é necessariamente o satanista, não é necessariamente o ubandista, não é necessariamente o ateu ou todo aquele que nega Jesus explicitamente, eu não quero saber de Jesus. Mas o inimigo da cruz também são todos aqueles que se dizem cristãos, mas rejeitam a maneira de viver que a cruz impõe. E como eu falei, eu não sei se isso treme o seu coração, mas o meu sim. Porque esse texto ele pode estar falando de mim. Esse texto pode estar falando de nós, irmãos. De pessoas que vêm à igreja semanalmente, estão no culto, participam das programações, mas não se permitiram ser transformadas na sua maneira de viver. Querem ir em direção ao céu, mas não querem ir em direção à cruz. Querem alcançar a vida eterna, mas não querem morrer para si mesmos. Querem entrar no céu de qualquer maneira, querem herdar a vida eterna de qualquer maneira. Pessoas que querem continuar vivendo da maneira que quiserem. E não é esse o convite de Jesus. Não é isso que o Evangelho aponta para mim e para você. A mensagem central do Evangelho é: renuncie quem você é. Mate na cruz quem você é. Porque só quando você morrer para você mesmo é que a verdadeira vida de Cristo vai poder nascer em você. Como é que Cristo vai reinar na sua vida se o seu eu ainda te governa? Como é que Cristo vai governar a sua vida se a sua vontade ainda diz o que você vai fazer e o que você vai deixar de fazer? Irmãos, a vida cristã é mais do que isso, precisa ser mais do que isso. A vida cristã, o verdadeiro cristão, ele precisa entender que o que direciona ele não é seu desejo, não é sua vontade, não é seu impulso, não é sua carne, mas o que direciona ele é o Espírito Santo de Deus, que diz: olha, você quer fazer aquilo ali, mas você não pode mais. E ele diz: tá bom então, Jesus, se eu não posso mais, eu não faço. Mas muitos de nós ficamos lutando com Deus: não, Deus, mas e se eu fizer escondido? E se ninguém vê? E se eu por acaso seguir por esse outro caminho aqui, der uma disfarçada, passar uma maquiagem, será que não dá para continuar alimentando o meu pecado de estimação? Não, querido, não dá. Não dá. Com Jesus é tudo ou nada, não tem meio termo. A palavra diz que o que procede disso é do maligno. Então é sim, sim ou não, não. Está falando de uma posição, de uma postura que você precisa tomar, eu e você precisamos tomar, de dizer: hoje eu boto fim ao pecado que me aprisionava, hoje eu boto fim ao vício ao qual eu era amarrado, hoje eu boto fim a tudo que desagradava a Deus e eu decido viver uma nova vida. Irmãos, evangelho é decisão. No dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele não vai querer saber suas justificativas. Você não vai mais nem ter tempo de dizer assim: Senhor, mas é porque isso, mas é porque aquilo. Acabou. O reino de Deus não aceita justificativa, o reino de Deus aceita decisão, renúncia, entrega. Então por isso que toda semana a gente fala da importância de você viver para Jesus e renunciar quem você é, renunciar às suas vontades. Eu posso um dia chegar diante de Deus e Ele me cobrar por muitas coisas, mas uma coisa eu não quero que Ele me cobre: por não ter falado para você abandonar o seu velho eu e viver para Ele. Essa culpa eu não vou levar comigo. Porque toda semana a gente fala: larga o vício, larga o cigarro, larga a bebida, larga a pornografia, larga a mentira, larga a vaidade, larga a avareza. Toda semana, irmão, você só não muda se você for muito cabeção.
Mas esse é o convite de Jesus, para que nós vivamos uma vida firmada nele. E quando não queremos mudar o nosso jeito de falar, nosso jeito de pensar e o nosso jeito de agir, achando que não precisamos, porque eu sou assim mesmo, é o meu jeito, nós estamos nos comportando exatamente como os inimigos da cruz. Todas as vezes que eu tento justificar para Deus o porquê que eu não mudo, o porquê que eu não abandono o meu pecado, porquê que eu não boto fim naquilo que me escraviza, eu estou dizendo assim: Senhor, eu prefiro ser um inimigo da cruz do que ser um amigo seu. Quando não queremos abandonar o vício, estamos agindo como inimigos da cruz, pois a cruz é renúncia. Quando preferimos continuar vivendo um evangelho parcial ou pela metade, raso, sem transformação, também nos tornamos inimigos da cruz. Por quê? Porque a cruz é uma entrega total. Ou seja, guarda isso no seu coração. Os inimigos da cruz somos eu e você, quando dizemos para Deus que Ele transformou a nossa vida, mas vivemos como se o sacrifício de Jesus fosse um lixo para nós. Os inimigos da cruz somos eu e você, quando dizemos para Deus que amamos a Ele, mas continuamos vivendo como se o sacrifício de Jesus fosse um lixo para nós. Irmãos, que cristianismo hipócrita é esse? Que a gente diz viver, que ama Jesus, mas continua afundado no pecado, preso no nosso egoísmo, na nossa avareza, preso ao dinheiro, amantes de nós mesmos, amarrados ao velho homem e condenados nas nossas próprias vontades. Que cristianismo hipócrita é esse, irmãos? Seja sincero e presta atenção no que eu vou te falar. Assim como você botar uma capa preta não te torna o Batman, vir à igreja não te faz um cristão. Assim como você dormir na garagem não te faz um carro, só dizer que é de Jesus e postar fotinho no Instagram não te torna um cristão de verdade. Cristianismo é renúncia, cristianismo é entrega, cristianismo é tudo. Só dizer que é cristão não basta. Você precisa de renúncia, entrega, confissão de pecados, morrer para você mesmo, nascer de novo, escolher a porta estreita. Pastor, mas é muito difícil. Ninguém falou que seria fácil, mas é necessário. Mateus 10:38, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Palavras de Jesus. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E eu falei para você que essa conversa ia ficar difícil. Mas o evangelho, ele é isso. O evangelho, ele não é uma aguinha com açúcar, como talvez muitos gostam de ouvir no Instagram. Na verdade, o evangelho está mais para um café preto sem açúcar, né? Que é amargo, é difícil mesmo, irmãos. Porque ele exige de você uma renúncia que você não vai querer fazer. Ele exige de você uma entrega que você não vai estar disposto a entregar. É difícil, irmãos, você abandonar sua vaidade aos pés de Jesus e dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não se iluda achando que é fácil, né, irmã Nair? Não é fácil, mas é necessário. Não tem outro caminho. Se você não tomar a sua cruz e não seguir a Jesus, você não é digno dele. Porque a verdadeira vida cristã, aquela que Deus espera que você viva, vai te exigir renúncia, abandono de vontade. Não tem outro jeito. Mas em compensação, a recompensa que você terá na eternidade por ter obedecido a mensagem da cruz, e ao invés de ir na contramão, ter se virado e ter ido na direção da cruz, essa promessa que está reservada para você, pode ter certeza que vale mais do que tudo que você abriu mão nessa terra por amor a Jesus. Versos 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. O destino daqueles que escolhem a cruz está selado em Deus, mas o destino daqueles que rejeitam a cruz também está determinado nele. Esse destino, que é a perdição
eterna. Mas se você decidir obedecer à cruz, renunciar a você mesmo e dizer: eu quero viver para Deus de uma maneira completa e total, a recompensa que está guardada para você é a vida eterna. Lucas 9, 24. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. E para nós podermos nos encaminhar para o final dessa mensagem, Cristo te pede uma vida passageira para te dar em troca a vida eterna. O mundo te pede a sua vida eterna para te dar em troca uma vida que é só passageira. Então não faça a escolha errada, meu irmão. Não faça a escolha errada. Decida ser amigo da cruz e não inimigo dela. Vá na direção daquilo que a cruz te pede para fazer, renunciando a você mesmo, se entregando aos pés de Jesus e dizendo: eu não quero mais quem eu era, eu quero ser quem Deus quer que eu seja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero chamar o ministério de louvor aqui novamente.